Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos e está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E o ministro da Defesa libanês denunciou que o governo sionista genocida de Israel realizou quase 3.500 ataques somente durante o período de cessar-fogo estabelecido pelos Estados Unidos. O comunicado foi feito após o ministro da Defesa sionista anunciar que a ofensiva militar no Líbano vai ser intensificada e que, se Teherã tentar intervir, terá uma resposta muito forte. No último domingo, dia 7, e na segunda-feira, dia 8, o Irã lançou mísseis contra Israel como retaliação a um bombardeio realizado pelos militares sionistas aos arredores de Beirute. A Guarda Revolucionária Iraniana lançou mísseis contra bases aéreas e instalações petroquímicas em Haifa, no norte de Israel. A reação do eixo sionista e genocida foi realizar mais ataques aéreos ao Líbano. O Irã está condicionando o acordo de paz com os Estados Unidos à interrupção das investidas do governo genocida de Israel ao Estado libanês. Teherã e Tel Aviv suspenderam os ataques na segunda-feira. Os iranianos afirmaram que, se o governo de Israel continuar com os bombardeios ao Líbano, enfrentará medidas enérgicas. Os Estados Unidos criticaram a operação dos sionistas contra Beirute na semana passada. Pelas narrativas, o acordo de paz não está tão próximo de acontecer, porque enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que ambos os lados buscam o fim das hostilidades e que as negociações avançam, as autoridades do Irã rebatem dizendo que não há progresso formal, apenas uma troca de recados e mensagens. E ontem aconteceu um capítulo do conflito que promete adiar mais ainda a paz na região. Um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos caiu no Estreito de Hormuz. Os 2 tripulantes foram resgatados com vida. Donald Trump acusa o Irã pelo episódio e diz que, se isso se confirmasse, haveria retaliações. E por volta das 6 da tarde, horário de Brasília, o eixo imperialista atacou o Irã num bombardeio que ele chamou de ataques de autodefesa. De acordo com fontes iranianas, os ataques estadunidenses foram feitos no sudeste do país, atingindo inclusive a região onde o eixo imperialista havia acertado uma escola, matando mais de 160 meninas no início dos ataques. Segundo informações de sites de notícias estadunidenses, o ditador Donald Trump teria conversado com Netanyahu pelo telefone no domingo, afirmando que, se o Estado sionista genocida continuar a escalada de ataques ao Líbano, poderá ter que lutar sozinho. E os Estados Unidos continuam tentando intimidar Cuba com suas sanções. Em 1º de maio, o ditador imperialista Donald Trump já havia editado um decreto impondo sanções a empresários de qualquer parte do mundo que tivesse relações, mesmo comerciais, com Cuba. O país depende da importação de combustível fóssil para poder fornecer energia para a população. A ilha só produz 30% do combustível necessário. Com o bloqueio estadunidense, os navios de petróleo, medicamentos e doações humanitárias são impedidos de chegar ao destino. No início do mês de junho, o ditador imperialista Donald Trump bloqueou operações da Visa e Mastercard em território cubano. Também decretou sanções financeiras diretas contra o presidente Miguel Díaz-Canel e sua família. Fez a mesma coisa contra a família Castro. Os Estados Unidos também reverteram a retirada de Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. As campanhas de solidariedade a Cuba são fundamentais neste momento. Mais do que isso, é preciso exigir dos governos que dizem estar do outro lado da história em relação a Trump, como é o caso do Brasil e China, que façam mais do que solidariedade, que dirijam um movimento de ruptura de bloqueios. Enquanto isso, a ajuda humanitária deve seguir. Se puder ajudar, procure a CSP com Lutas, MST e outras organizações que atuam nas ações de solidariedade. O aumento do bloqueio é uma ação que faz parte de um pacote criado por Trump para usurpar recursos naturais e energéticos de Cuba. É também uma cortina de fumaça para encobrir crimes de pedofilia, dos quais o presidente dos Estados Unidos está sendo acusado de se omitir e impedir os processos judiciais que investigam a ilha de Epstein.
E a greve geral e bloqueio de estradas entra na 5ª semana na Bolívia. A manifestação de vários setores de trabalhadores e organizações sociais contra as políticas de retrocesso de Rodrigo Paz tem deixado o país com desabastecimento em diversos lugares. Assim que assumiu o governo, o presidente de extrema-direita retirou direitos e impôs grandes prejuízos à população do país. Começou retirando o subsídio aos combustíveis, o que dobrou o preço de vários bens de consumo no país, causando uma alta na inflação, o que provocou escassez generalizada de alimentos e insumos médicos. Os primeiros protestos foram organizados pelos trabalhadores dos transportes, com uma greve geral em todo o país. Na última semana de maio, os motoristas de transporte público aderiram em massa à greve. As capitais La Paz e Sucre estão há 20 dias sem coleta de lixo. Os bolivianos exigem a renúncia de Rodrigo Paz da presidência e eleições em 90 dias. Na terça da semana passada, 2 ministros bolivianos da Educação e da Defesa renunciaram. O Congresso da Bolívia aprovou na manhã do último domingo, dia 7, uma lei que regulamenta os estados de exceção, dando ao presidente Rodrigo Paz poder através de um decreto supremo. A nova lei não impõe imediatamente um estado de exceção, mas permite que o governo possa declarar quando for necessário. Nesse caso, o Congresso tem 72 horas para aprovação em conformidade com o quadro constitucional da Bolívia. O texto estabelece que tais medidas podem durar até 90 dias, com possibilidade de prorrogação caso os legisladores apoiem. Os Estados Unidos intensificaram a assistência emergencial para a Bolívia. Eles procuram evitar a aproximação de La Paz com a China. Vale lembrar que a Bolívia, além de reserva de gás e petróleo, também é dona da maior reserva de lítio do planeta. E o país ainda está estarrecido com a aprovação do PDL, Projeto de Decreto Legislativo 3 de 2025, que foi votado simbólica e remotamente pelo plenário do Senado na calada da noite. Ele obriga menores que sofreram violência sexual e ficaram grávidas de ter o bebê. A bancada conservadora e os setores da extrema-direita desfiguraram a proteção à infância ao sustar a resolução número 258 de 2024 do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. O projeto, que já havia passado pela Câmara dos Deputados, segue agora diretamente para a promulgação e ataca frontalmente o acesso ao aborto legal, seguro e gratuito no SUS para meninas vítimas de violência sexual. A derrubada da resolução do CONANDA representa uma punição institucional contra as vítimas. Sob a relatoria da senadora Damares Alves, o Congresso agiu para anular a garantia de que a vontade da vítima de estupro prevaleça em caso de discordância da família, para restabelecer a exigência de boletim de ocorrência e decisões judiciais, e também para criminalizar indiretamente quem precisa de atendimento de saúde urgente. Essa medida é uma expressão da dupla exploração e opressão promovida pelo capitalismo. Enquanto as famílias ricas conseguem realizar procedimentos seguros de forma clandestina na rede privada, as meninas pobres negras da periferia são empurradas para a mortalidade materna ou para clínicas clandestinas insalubres. E, em relação a esse golpe baixo nos direitos das meninas e adolescentes vítimas de violência sexual, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que o SUS continuará atendendo esse tipo de ocorrência amparado pela legislação e que as regras e as normas do SUS já são bem detalhadas em relação ao tema. Nesta terça-feira, dia 9, aconteceu em várias capitais do país, inclusive em Belo Horizonte, manifestação contra essa proposta. A tentativa de transformar crianças em mãe e estupradores em pai não é nova no país e tem enfrentado resistência. Por isso, os projetos são votados na calada da noite. 27 ônibus foram consumidos pelo fogo no último domingo, dia 7 de junho, em uma garagem no bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte. Segundo informações de testemunhas, o fogo começou num lote vago que fica atrás do pátio da Aviação Anchieta. Apesar de haver 3 funcionários no local, na hora do incêndio, ninguém saiu ferido. A prefeitura ainda está avaliando os impactos do incêndio na circulação de ônibus da cidade. A empresa era responsável pela operação das seguintes linhas: 2104, 3250, 4103, 4110, 4111, 5203, 9410, 9412 e 9414. Mas o Cetra BH, sindicato que representa as empresas de ônibus da capital mineira, além de manifestar solidariedade à empresa atingida pelo incêndio, também afirmou que outras concessionárias já se mobilizaram para garantir a continuidade do atendimento à população.
Só que especialistas afirmam que os ônibus que foram consumidos pelo fogo são de 2024 e 2025 e que os substitutos são mais antigos, de 2019. Essa troca pode causar atrasos relacionados a problemas de manutenção por conta da idade de uso dos veículos. E o leilão da Copasa para acionista majoritário foi vencido pela Equatorial Energia, que será a investidora de referência finalista no processo de privatização da companhia, com 30% das ações. A Sabesp e a Aegea se retiraram da concorrência após a divulgação das regras de venda das ações. De acordo com pesquisas em sites de reclamações, a Equatorial Energia é muito mal avaliada. O grupo atua em vários estados, como Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul, e enfrenta críticas constantes, principalmente devido à qualidade dos serviços, constantes apagões, interrupções no fornecimento e cobranças indevidas. Além disso, a empresa pagou R$ 49,00 por ação, quase R$ 10,00 abaixo da cotação da Copasa da hora do leilão, que foi de R$ 59,00 por ação. Ao final do pregão, da última sexta-feira, dia 5, as ações da Copasa caíram 5,25%, enquanto as da Equatorial recuaram 2,26%. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE-MG, autorizou o prosseguimento das etapas preparatórias, mas manteve exigências e vedações de encerramento da venda total até análises definitivas de resguardo ao consumidor. Os funcionários da Copasa terão estabilidade de apenas 18 meses na nova empresa. Um tremendo absurdo e uma enorme falta de respeito e comprometimento com os trabalhadores que fazem um concurso achando que estariam tranquilos até a aposentadoria. Voz da Comunidade. Boa tarde, pessoal. Hoje eu e Firmínia iremos conduzir o programa. A Firmínia vai fazer um breve relato com relação à nossa greve até aqui e iremos conversar com algumas pessoas que ainda permanecem em greve e que estão tendo seu direito à reposição impedidos pela Secretaria Municipal de Educação. Firmínia. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. É isso, né, gente? Nós estamos em greve há 45 dias. Hoje está acontecendo uma audiência pública na Assembleia Legislativa e, mais uma vez, apesar de convidada, né, a Prefeitura, ela não apareceu. Hoje à tarde, às 14 horas, nós teremos uma assembleia na Praça da Estação que vai avaliar a continuidade, né, da greve ou não. E para lembrar, né, gente, a greve ela foi deflagrada no dia 27 de abril, motivada aí pelo caos nas escolas, um risco de apagão e uma completa, né, ausência de negociação por parte da Prefeitura. A gente lembrar que o ano começou com uma mobilização e com uma greve dos terceirizados, tanto, né, pela campanha salarial, mas também para que houvesse transparência e respeito aos trabalhadores, a esses trabalhadores terceirizados no processo de transição, né, de uma terceira, né, que era a MGS, para outra empresa. Depois de muita luta, alguns avanços foram conseguidos, mas antes desses avanços nós vivenciamos aí o caos. Trabalhadores foram demitidos, né, sem nenhum direito para a transição de uma empresa para outra. Lembrar que trabalhadores que ficaram até 2 meses sem vale-transporte e sem vale-refeição, e a Prefeitura, ao invés de resolver o problema, cortou o salário dos trabalhadores em greve. Além disso, né, teve um corte brusco no transporte escolar, tanto o transporte comum, né, para crianças que moram a uma certa distância de suas escolas, como também o transporte acessível para crianças com deficiências. A situação ela foi minimizada, mas porque as famílias, né, junto com os trabalhadores, fizeram aí muito barulho. No caso do transporte acessível para crianças com deficiência, a falta de professores e escolas faltando, isso aí no caso do transporte acessível para os trabalhadores com deficiência, né? A falta de professores, as escolas faltando aí 9, 10, 11 professores no turno, a falta de recursos para coisas básicas nas escolas, né, uma tentativa aí de privatização por meio das OSCs
da elaboração pedagógica do atendimento às crianças, né, com deficiência, transtornos e altas habilidades, e a possibilidade de terceirização no atendimento integral da educação infantil. Isso tudo, né, sem contar uma reorganização da carga horária, principalmente na educação infantil. Além de tudo isso, a prefeitura se nega a reconhecer o reajuste do piso salarial nacional e outros 77 itens, né, da pauta que foi entregue à prefeitura. E aí, é isso, né, gente? Ao invés de negociar, a prefeitura opta por ameaças, né? O que é um mau sinal para a educação da cidade. Bom, nós vamos começar ouvindo um áudio de uma mãe de estudante com deficiência sobre essa peleja, né? Sobre esse processo aí em relação ao transporte acessível. Tainá Pereira da Costa Santos. Ano passado eu tive uma experiência muito ruim de micro-ônibus, tive muita dor de cabeça, muitas preocupações da forma que eles me entregavam a minha filha aqui na porta da minha casa. Fui até a escola, questionei, falei, expliquei a situação, mostrei fotos. E eles falaram comigo que iria ver se conseguiria novamente o carro acessível para a Olivia. Até então, quase no final do ano, a escola me mandou mensagem dizendo que eles conseguiram um carro acessível para levar a Olivia para a escola. Esse ano, a Olivia iniciou com o carro acessível, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí, depois do carnaval, a prefeitura mandou um e-mail para a escola avisando que iria tirar o carro acessível e colocar micro-ônibus novamente. Eu, como mãe, que passei por uma experiência muito ruim, fui até a escola, falei novamente sobre a situação da Olivia. A escola falou que estava ciente, mas que não era eles, que era a prefeitura, e eu falei com eles. Então, eu vou ter que correr atrás de outra forma. Fui na Regional da Pampulha, conversei lá na Regional da Pampulha, expliquei para eles a situação da minha filha, levei lá o do médico, e aí eles falaram que ia mandar um e-mail para a prefeitura e ia esperar o retorno deles. A minha filha faltou 29 dias de aula, e eu ali na luta, correndo atrás, ligando, perguntando como é que estava, se tinha alguma resposta e nada. Então foi eu e uma amiga minha que também tem uma criança que é cadeirante na Defensoria Pública. Levei laudo, expliquei novamente a situação da minha filha para eles também. Falei que a minha filha era uma criança cadeirante, que tinha crises convulsivas de difícil controle e que tinha que ficar atenta com ela, que ela não poderia ficar sozinha. E aí eles falaram comigo assim que iria mandar um e-mail e que daria um prazo de 10 dias para eles responderem. E aí então eu fui na escola, antes deles me mandaram a resposta, fui até a escola e falei, fui na Defensoria Pública, estou esperando o retorno deles. Se caso eles também não tiveram uma resposta, eu vou entrar com pedido judicial. E aí a escola em si falou, não, nós vamos tentar dar um jeito, nós vamos tentar resolver da melhor forma possível. Deu o prazo de 10 dias e aí não tiveram a resposta, se iria voltar com carro acessível ou não para minha filha. E aí eles falaram comigo que era para me levar as documentações, que eles iam entrar com um pedido judicial. Fui até a escola, porque eu tinha que pegar um documento lá, e expliquei para eles, eu vou ter que entrar com um pedido judicial. Então, eles já me deram um retorno, falando comigo que não tiveram nenhuma resposta. Quando eu disse para eles que eu ia entrar com um pedido judicial, e eu também liguei para a Regional da Pampulha, expliquei também a situação, passou mais ou menos uma semana, eles me deram um retorno, falando comigo que eles conseguiram o carro acessível para minha filha. Eles só tinham que contratar a pessoa. Então a gente ficou esperando ainda, antes de eu levar as documentações, eu ainda marquei ainda o dia de levar a documentação um pouco mais para frente para ver se vinha retorno. Eles pegaram e me deram um retorno falando que tinha contratado a pessoa e que na segunda-feira eles iriam buscar o Olivia aqui na porta da minha casa. Passou na segunda e nada, passou na terça e nada. Quando deu na quarta, a pessoa me mandou mensagem falando que iria pegar o Olivia até o horário. Então, tipo assim, foi uma situação muito difícil, muito constrangedora, porque a gente vê que os filhos da gente, que são cadeirantes, eles não têm direito de ir e vir. Então eu falo para as mães que são mães atípicas, lute pelos direitos dos seus filhos, corra atrás, não deixa passar não, porque eles têm o direito deles. E eu falo para mim mesmo que minha filha tiver direito nesse mundo, eu tô correndo atrás por ela. Então não desista do direito dos seus filhos, não desista das coisas que os seus filhos têm direito, porque eles têm o direito de ir e vir, sabe? Seja uma mãe guerreira, uma mãe protetora e vamos na luta pelos nossos filhos. Foi uma situação muito difícil, mas graças a Deus deu certo. Então eu falo para todas as mães, corra atrás, não desistam.
nós acabamos de ouvir a Diene dos Santos, que é uma mãe que teve, nós já tratamos em outros programas, né, essa questão do transporte acessível. E agora nós vamos conversar diretamente de uma atividade que está acontecendo na Assembleia Legislativa, faz parte do calendário, é uma audiência pública que trata da greve, e nós vamos conversar com 3 professoras que tiveram o seu direito à reposição impedidos por parte da secretária de Educação, né, por parte da Prefeitura. Então, iremos conversar agora com a Cristina. A Cristina é professora de AE e vai contar um pouco para a gente sobre essa questão, como que está sendo, qual é o impacto que isso traz para a vida dela, né, após pouco mais de 40 dias de greve. Olá, boa tarde a todos. Então, a gente estava até conversando aqui agora com outra colega, né, que está sobre a questão da intransigência, né, da atual gestão da prefeitura, né, à frente aí, né, coordenada pela senhora Natália de Araújo, de que realmente eles não estão, de fato, valorizando e preocupando com a educação, com os trabalhadores, né, eles estão preocupados em garantir a questão das OSC, né, da terceirização efetiva, isso é fato, está explícito a questão da terceirização da educação, principalmente a educação inclusiva, né, a mercantilização da educação inclusiva e o total descaso para a educação como um todo. Infelizmente, um sucateamento, assim, maçante da rede para com toda a educação municipal. É isso. Agora nós iremos ouvir também a Magna. A Magna também é uma professora, ela é uma professora de projeto especial e coordenadora de turno, e como professora de projeto especial, ela está sendo lesada e impedida de fazer a reposição. Conta um pouquinho para a gente, Magna. Então, eu, né, sou professora tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Meu cargo da educação infantil, eu estou com um projeto específico, então eu trabalho, né, atuo com todas as turmas da escola, desenvolvendo um trabalho, né, no caso para esse ano, um trabalho relacionado à literatura, trabalhar com contos clássicos, né, com as crianças. E agora eu fui surpreendida que provavelmente o meu trabalho ele vai ficar assim prejudicado, porque a prefeitura, né, disse que a gente não vai repor, né, a reposição para essas crianças, né, eu gostaria de que ela acontecesse para que eu pudesse desenvolver, né, o meu trabalho, mas enfim, né, estou prejudicada nessa questão, né, com o corte de ponto, mas também as crianças estão prejudicadas, porque o trabalho com elas provavelmente, né, não terá o mesmo efeito, né, que se a gente tivesse o direito à reposição. E no meu cargo do ensino fundamental, eu inicialmente estava na coordenação de turno, mas com uma turma que estava sem professor, porque a prefeitura, né, não enviou o professor, tinha uma turminha de primeiro ano sem professor, eu acabei assumindo a turma até a chegada do professor. Então, agora eu já nem sei mais se eu vou repor, porque chegando, né, se chegar o professor, eu voltarei para a coordenação de turno. Então, minha vida está toda suspensa, eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter o direito de repor, né, estando na coordenação. Então, me prejudicou muito essa situação da não reposição que essa secretária está impondo para a gente. Né, tá ficando muito difícil, não sou a única, tenho várias colegas também, inclusive a minha colega que trabalha na mesma escola, com a AE, né, também está com essa preocupação, é uma pessoa que é mãe solo, que tem 2 crianças atípicas em casa, e que também não sabe, né, como várias outras colegas também, que não sabem como que vão fazer para pagar as contas, né, e é o meu caso também, eu estou muito preocupada, né, e eu espero que a prefeitura, que a secretária reverta essa situação, né, para a gente poder discutir uma educação, discutir de fato mesmo a educação de Belo Horizonte com seriedade e pensando numa construção
de uma educação pública de qualidade com participação de todos, principalmente dos professores, que somos nós que estamos lá no chão da escola e que construímos essa educação. Nós vamos chamar agora a Laura. Ela é professora de um projeto específico, né? E do PIP, que é o projeto de recomposição de aprendizagem. Laura, fala um pouco para a gente aí sobre esse processo, né, da não reposição do seu trabalho. Pode falar. Bom dia a todos e todas. Eu sou Laura, trabalho na educação infantil e no ensino fundamental. Na educação infantil, eu trabalho com um projeto específico, no ensino fundamental com PIP, numa escola de alta vulnerabilidade. São crianças que demandam muito um atendimento específico, um acolhimento direcionado, individualizado, para que as crianças primeiro retomem, construam sua autoestima, para só assim conseguirem aprender o que há de cultura nesse mundo. E nós somos profissionais que também ensinamos às crianças que o mundo da cultura é um mundo que vale a pena. E sendo um mundo que vale a pena, eu estou me sentindo altamente violentada. Trabalho há muitos anos na educação e é a primeira vez que eu vejo a impossibilidade de fazer uma reposição. Na minha opinião, a secretária que deveria, enquanto mulher, proteger a classe dos trabalhadores, cuja grande maioria é de mulheres, ela nos atacou, ela e o prefeito. Então, eu fico pensando, se tratam assim os professores e as professoras, o que eles têm pensado para as crianças da nossa cidade? Pois se nós cuidamos das crianças, nós vamos ser violentados. Como que é possível fazer isso? Eu fico indignada e eu fico pasma, porque eu estou ao final da minha carreira e pensando que a educação que poderia dar a passos largos, a passos seguros, uma das maiores capitais do país, e a gente está vivendo um processo de retrocesso. É angustiante saber que vivemos num mundo em que cada vez mais as crianças são ignoradas e os professores também. Se eu não puder repor, eu vou ficar sentindo que foi o tempo da vida tirado das crianças de conviverem comigo, de conviverem com seus pares no diálogo. Eu trabalho literatura afro, literatura indígena, literatura de um modo geral com as crianças. E esse ano nós nos dedicamos a contar, a acolher, a contar a história de vida dos familiares, porque nós acreditamos que acolher essas histórias de vida é valorizar a cultura local, é valorizar a cultura pessoal, a valorizar as histórias de vida das pessoas que verdadeiramente são as pessoas que constroem a nossa cidade. Eu dou aula para filhos de trabalhadores e trabalhadoras, muitos trabalham na construção civil, muitos trabalham com limpeza, muitos trabalham com asfalto de rua, capina. Eu trabalho em comunidade de crianças que são filhos de pais que vivem a violência de uma sociedade desigual. E eu tento fazer com que a vida dessas crianças e dessas famílias se torne menos áspera, se torne mais suportável. E eu volto para a escola agora sem poder repor todos esses dias, sem poder me encontrar com todas as crianças, que eu trabalho com todas as crianças de 1 a 6 anos na educação infantil e com as crianças de 3º, 4º e 5º ano no ensino fundamental. Sou especialista em alfabetização e eu penso que a gente tem que trabalhar, sim, a alfabetização e dizer para as crianças que elas, aprendendo a ler e escrever, elas vão ser capazes de escrever com muita qualidade as suas histórias de vida. Eu não sei... Tá bem. Nada, obrigada, Obrigada, Carol, Laura. Obrigada. Nós iremos agora conversar com o Ademilson. Boa tarde, Ademilson, para a gente evitar a formalidade. Gostaria de se apresentar? Boa tarde, Carol, Firmínia, André, o Ribas, acho que é Paulo Ribas, está aí também, né? Paulo Ribas, e todos vocês que estão aqui, e o público que nos escuta, nos acompanha, nos ouve. Eu sou Ademilson e conhecido como Paco, desde 14 anos de idade, professor Paco. Eu inicialmente quero dizer que
Eu trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, trabalho com formação de professores, e a gente acompanha estarrecido a postura do prefeito e de sua secretária na relação que estabelece com os professores em greve. É assustador e ver que da boca para fora o Damião fala uma coisa e da boca para dentro ele pratica outra. Eu lembro até do bordão, escutei muito o Álvaro Damião na Rádio Itatiaia, e eu vou devolver para ele aqui o bordão: mexe, remexe, estremece, enlouquece a cidade de Belo Horizonte com sua postura inconveniente, a sua postura despropositada em relação especificamente à greve, ao trato das reivindicações dos trabalhadores em educação. Esse é o primeiro ponto, e a secretária vem junto. Ela está a serviço dessa inércia que o prefeito... Inércia por um lado, no caso da negociação, deveria estar negociando desde o início, evitar a greve. A verdade é essa. Nós, da universidade, sabemos que para educar o bebê, a criança pequena, os adolescentes na educação infantil, no fundamental, o professor é o trabalhador da educação, e o professor, em especial, figura, pessoa, sujeito, ator, agente fundamental. O professor é decisivo. O que as colegas falaram aí antes, Carol chamou as colegas para fazer depoimento, o que a mãe disse precisa retumbar, precisa ecoar. As famílias, estamos aqui na Rádio Autêntica, Rádio Favela, as famílias que estão preocupadas, sim, com a greve não é desejável para ninguém, precisam devolver à prefeitura, aos vereadores da comunidade, a pressão devida para que a prefeitura atenda, a secretária negocie, e que a gente possa, na Assembleia hoje, às 14 horas, fazer uma boa discussão e tomar a decisão mais adequada, porque a gente sabe que 45 dias de greve é muito desgastante para todos. As ameaças refletem no ânimo da categoria, é um despropósito, eu já disse isso aqui, e eu espero que a categoria na Assembleia tenha serenidade para tomar a decisão hoje em relação à continuidade desse movimento. Agora, Carol, me permita mais um ponto. Eu só queria, Paco, para a gente poder trazer alguns pontos. Você é um pesquisador da educação infantil, como você disse, né? E aí tem um ponto que eu acho que é importante, né? Já por volta de pouco mais de 20 dias de greve, a secretária notifica as direções de escola, manda um e-mail para todos os trabalhadores em educação e também vai para a mídia dizer que a educação infantil não teria o direito à reposição de 0 a 3 anos e nos 4 e 5 somente a integralização das horas, né? A nosso ver, isso é uma alteração da LDB e a gente queria que você tratasse um pouco desse assunto. Carol, antes de entrar nessa questão do tempo da criança, do direito da criança à educação, que as famílias precisam ficar atentas em relação às organizações da sociedade civil, que é um nome disfarçado para empresas privadas que atuam como ONG, seja como empresa privada declaradamente, mas sob o manto sagrado ou supostamente sagrado de sociedade civil para abocanhar verba da educação pública. Então, vocês destacaram durante todo o movimento que, especificamente na educação inclusiva e também na educação infantil.
É uma ilegalidade o que a secretária está dizendo. Estando a criança matriculada, ela tem todos os direitos que a lei assegura e resguarda. Ela tem o direito. Claro que nós não vamos abordar o 0 a 3 na relação com as famílias da mesma forma que a gente aborda a partir de 4 anos, 4, 5 e o ensino fundamental em diante. Porque a família, no caso da criança pequena, do bebê da criança pequena, ela é chamada a estar muito mais próxima da escola no acompanhamento dos projetos pedagógicos. E a escola não vai produzir para essa criança de 0 a 3 o mesmo processo de acompanhamento, de avaliação, por exemplo, que faz a partir de 4, 5 anos e nos primeiros anos do ensino fundamental, tanto em relação à carga horária, quanto em relação às questões curriculares de avaliação, de notificação, de acompanhamento do chamado percurso escolar. Mas, estando o bebê matriculado, ele tem inteiro direito, assim como o sindicato está dizendo que o professor tem o direito de optar por não repor, a criança tem inteiro direito à reposição, e a secretária dizer que vai proibir as colegas de fazer a reposição, isso é um disparate, eu nunca vi isso. Eu tenho 40 anos, já fui da rede, já fiz muitas greves, e o compromisso dos professores de fazer a reposição é porque a nossa relação é uma relação com as famílias e com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A nossa relação primeiro é com a comunidade, nós temos o compromisso de assegurar direito. Quem não tem um compromisso, quem não está mostrando compromisso com o direito à educação de qualidade na cidade de Belo Horizonte é o prefeito Álvaro Damião e a secretária Natália. Então, podem ir para frente nesse questionamento legal que é totalmente amparado na legislação, viu, Carol? Muito obrigada, Paco. Agradeço a sua disposição, as suas reflexões, e é isso, né? Estamos aí com uma greve já, né? Como você disse, com mais de 40 dias, com 32 dias úteis, fora os possíveis sábados letivos, e queremos que a prefeitura, de fato, resolva, né, para que a gente possa retornar para a escola, porque ao contrário do que se diz, o que nós queremos é retornar para a escola com a qualidade da educação garantida. E vocês têm um compromisso, a rede de Belo Horizonte, o Sindirede, inclusive, quero destacar isso aqui, de continuar assegurando. Já temos conquistas na greve. Claras, se você olhar a negociação de hoje, de ontem, eu li, já o sindicato sinaliza conquistas. Mesmo que a greve continue em razão de outros pontos, já podemos comemorar a conquista da greve. O movimento sempre é vitorioso, mesmo que a pauta não seja plenamente atendida. Então, parabéns pela luta e me dirijo às famílias. É importante estar próximos da escola para acompanhar o processo de inclusão, o processo de educação de qualidade. Nós somos a favor da inclusão e da educação de qualidade para todos. O que a gente não quer é ver o salário aviltado e as condições da carreira prejudicadas. Queremos, sim, qualidade, e estamos juntos com os professores que a gente forma na universidade. Muitos de vocês são egressos da UFMG e de outros centros de formação, a UENG, a PUC, tantos outros, e a gente fica feliz de saber que vocês estão na batalha por essa qualidade da educação, viu, Carol, Firmina, André? Por dentro da questão. Por dentro da questão de hoje, nós vamos dar um giro aí sobre os problemas de Belo Horizonte. No quadro anterior, né, a gente discutiu bem a situação da educação. Primeiro, nós vamos ouvir um áudio da diretora que representa a saúde, né, do Sindicato de Servidores Públicos de Belo Horizonte, que é o Sindibel, que é a Aline.
Eu considero a situação da saúde de Belo Horizonte preocupante, porque foi anunciado um suposto déficit na pasta e, com isso, contratos administrativos que venceram não foram renovados. Entendemos que, quando esses contratos não são renovados, a população que tem o maior prejuízo, porque serviços podem deixar de ser oferecidos uma vez que não tem profissional suficiente para poder fazer a prestação destes serviços. Tivemos que fazer discussão com a Secretaria de Saúde e demonstrar que a não renovação desses contratos era algo que poderia trazer muito prejuízo, inclusive fechamento de setores. Tivemos a notícia recente de que esses contratos voltaram a ser renovados. Mas o entendimento do Sindibel é que, na realidade, precisa de fato ter um redimensionamento e que essas vagas que hoje são ocupadas por contrato, inclusive, sejam transformadas em vagas definitivas e sejam chamados profissionais do concurso que está vigente. A saúde tem um concurso homologado vigente e tem várias pessoas aguardando a nomeação. Então, nós estamos monitorando isso porque sabemos que, de fato, não só os profissionais ficam extremamente sobrecarregados, com demandas represadas, como a população fica em prejuízo quando há esses cortes na saúde. O sindicato recebe diariamente relatos de profissionais que estão se licenciando por esgotamento mental mesmo, não estão dando conta da sobrecarga de trabalho. Mais do que nunca, entendemos que é necessário ter, de fato, um redimensionamento da força de trabalho e não simplesmente não renovar contratos administrativos sem fazer um estudo do que, de fato, é a demanda da saúde. Isso é muito complicado e quem acaba sendo prejudicado, sendo afetado também é o usuário do SUS, porque quando você tem menos profissionais, o tempo de espera ele aumenta, são menos pessoas para atender uma demanda que muitas vezes é reprimida. Então, entendemos que tanto trabalhadores quanto os usuários, eles são extremamente prejudicados quando existem cortes na saúde e que esses cortes não são avaliados criteriosamente e esses profissionais não são substituídos, inclusive por profissionais que passaram no concurso público e estão aguardando uma nomeação por parte da prefeitura. E é importante, né, lembrar que os médicos estão prometendo um dia de paralisação para essa semana ou na próxima, e não vamos esquecer do caos do SAMU, né, quando o prefeito resolveu cortar um técnico de enfermagem de cada ambulância. Felizmente, a justiça reverteu, pelo menos por enquanto, essa decisão. Então, são as economias porcas que colocam a população em risco e tudo isso. Por quê? São as escolhas políticas do prefeito. Hoje nós conversamos mais uma vez aí com o André, que é presidente do Sinfisco. Boa tarde, André. Primeiro, obrigada aí, né, pela sua presença. E, André, primeiro a gente queria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes e depois falar um pouco aí para a gente sobre a situação financeira de Belo Horizonte, porque do jeito, né, que são essas escolhas aí da prefeitura com relação aos gastos, né, em relação ao que ele acha que tem que ser investido, que não tem que ser investido. Olá, boa tarde, Firmino, boa tarde, Carol, e boa tarde a todos que estão nos escutando agora neste momento. Meu nome é André Martins, eu estou presidente do Sinfisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais aqui da nossa cidade, de Belo Horizonte, e tenho acompanhado aí de perto já há alguns anos a situação financeira da prefeitura. Claro que por estarmos mais do lado da receita, né, dos recursos que entram, a gente sempre tem um olhar mais apurado sobre a questão das receitas. Também acompanhamos a questão das despesas para saber onde esses recursos estão sendo aplicados, né? E o que a gente tem visto, Firmina, é que nos últimos anos a nossa capacidade arrecadatória tem caído, né? Isso a gente já demonstrou em outras audiências, a gente tem perdendo a capacidade e isso vai influenciar no aumento da sonegação. Então, se tem menos fiscalização, tem mais sonegação. A nossa equipe de auditores hoje ela está reduzida, né? Nós temos um concurso aberto, mas que a prefeitura ainda não nomeou nem o número necessário que estava no edital. A gente já está completando 4 anos de edital, está para vencer agora em agosto.
E aí, então, tem esse cenário na receita, né, que vai impactar o lado da despesa. Como foi falado aqui anteriormente, a gente tem visto caos em várias áreas, né, da nossa cidade, por conta dessas escolhas de onde esses recursos que estão escassos, né, isso a gente tem que reconhecer que a receita não está entrando como ela deveria, como a gente esperava, e aí você tem que ter um olhar mais apurado sobre onde pode cortar, né, e a gente tem visto essas decisões aí, talvez, um pouco equivocadas na nossa visão, de um corte, às vezes, mal dimensionado e vai impactar nos serviços, né? Isso que a gente tem visto. E outras despesas também que têm impactado bem essa saúde financeira do nosso município. Mais uma vez, né, André? Obrigada por participar conosco novamente. E é importante a gente dizer, né, para a população que Belo Horizonte é uma cidade rica. A arrecadação de Belo Horizonte segue crescendo, mas ela não cresce mais tanto quanto como nós já conversamos num outro programa anterior aqui. E que as escolhas da PBH, elas têm sido muito direcionadas para empresários. Em compensação, aqueles que mantêm a cidade funcionando, que são os servidores públicos, que são aqueles que atendem, ou mesmo os terceirizados, que Belo Horizonte é a capital com maior número de terceirização para atendimento à população. Então, todas essas escolhas, ela é sempre de precarizar, de reduzir, de não valorizar, o que faz com que esse atendimento sofra, né, e que a cidade sofra. Então, enquanto o prefeito vai para suas redes sociais mostrar que a cidade não para, que a cidade segue trabalhando, ele esquece de contar quanto realmente ele está investindo. E um dos pontos que o prefeito, né, não conta é exatamente os contratos com os empresários, em especial os empresários de ônibus. Fala um pouquinho para a população que nos escuta. Sim, Carol, só realmente, como você colocou no início, a nossa cidade é uma cidade rica, é uma cidade de recursos. Se a gente comparar algo assim bem próximo de nós, que seria o estado de Minas Gerais, a nossa situação financeira é muito melhor. Então, assim, só para a gente ter uma noção que a gente não está passando aqui por uma penúria fiscal, nós temos dinheiro, né? Tudo bem que poderia ser um pouquinho melhor, mas nós temos dinheiro. E, como você falou, a situação do subsídio para as empresas de ônibus realmente é um ponto, para mim, principal de atenção na parte das despesas. E por que eu falo isso? É uma despesa que até antes da pandemia ela não existia, né? A prefeitura não pagava nenhum tipo de subsídio antes da pandemia. E é uma despesa que ela começou ali por volta de 2022 e ela só cresce. E aí, o que me chamou, né, a gente vem falando já nos últimos anos, o problema, como essa despesa vem aumentando e a gente não tem essa capacidade para poder pagar esses patamares, e me assusta ainda mais quando a gente estuda os últimos 4 meses, né, o primeiro quadrimestre desse ano. Se a gente pegar tudo que foi empenhado para essas empresas, já soma ali mais de 300 milhões. Se continuarmos nesse mesmo patamar, né, nós vamos passar de 1 bilhão em 2026 para as empresas de ônibus em termos de subsídio. Lembrando que no orçamento está previsto só 780 milhões. Então, assim, já é um aumento muito considerável do que estava previsto, que já era um número exorbitante. Então, isso realmente tem drenado os recursos da nossa cidade. Se pensarmos que antes a gente tinha superávit, né? Antes da pandemia nós tínhamos superávit, sobrava dinheiro para a gente poder fazer os investimentos, tanto que a prefeitura nem precisava pegar muitos empréstimos, hoje a gente já vê esse cenário se revertendo. Temos uma despesa com os empresários de ônibus drenando os recursos da nossa cidade e a gente tendo que ir para as operações de crédito, ir para empréstimos com juros que a gente sabe muito altos. Os juros são altos não só para a gente, mas também para o governo, e isso depois com certeza vai impactar no longo prazo a saúde financeira do nosso município. E lembrando que nós pagamos aí as passagens de ônibus tanto pelos impostos, né, quanto na passagem mesmo, né, que é uma das mais caras aí do país. E para além disso, tem todo um processo que a gente sabe que tem várias multas aí, né, que as empresas de ônibus não pagam à prefeitura, então a prefeitura deixa de arrecadar também alguns milhões. E todo o processo que você já falou, né, do processo de privatização mesmo, né, de entrega para as empresas, que é um pouco que a Carol falou também. Tem mais alguma coisa, André, que você gostaria de apontar?
com relação aí à arrecadação da prefeitura e com relação a alguma outra questão? Firmino, eu acho que é só realmente chamar a atenção dessa questão que quando a gente faz uma gestão fiscal, né, responsável do município, a gente precisa olhar as duas pontas, né? É o dinheiro, como ele entra, e quanto ele entra, e como eu vou gastar esse dinheiro, né? O que a gente tem chamado muita atenção é isso, a gente não vê uma priorização da receita, então quando a gente faz isso, a gente vai sonegar, a gente vai aumentar a sonegação, vão ser mais pessoas que não vão pagar os seus impostos, e isso vai impactar no serviço. Então, menos pessoas pagando os impostos devidos, e a gente vê aí nessa questão do crime organizado, né, como hoje existem estruturas assim muito sofisticadas para deixar de pagar imposto. O cidadão está lá pagando o seu imposto, que a fiscalização está ali em cima, mas a gente não consegue, sem uma equipe formada e bem capacitada, da gente conseguir entrar nessas grandes organizações que estão sendo formadas para sonegar imposto. E isso vai impactar nos serviços básicos mesmo. Então, a gente está vendo na educação, como os cortes estão acontecendo, as terceirizações. A gente viu agora a Aline falando no setor de saúde, como também vem precarizando. Então, grandes setores, muito importantes para os nossos cidadãos, eles vão sofrer. Então, assim, se não entrar o dinheiro, o corte vem e isso traduz em menos serviço, em menos atendimento e uma qualidade também inferior. Então, por isso que eu sempre falo, eu costumo assim falar, às vezes a gente fica muito ligado nas despesas, né? Mas precisamos sim olhar o lado da receita, porque senão grandes empresas vão sonegar e a gente tem aí bilhões que vão deixar de ser recolhidos e ser investidos nas áreas que precisam. E aí é isso, né, gente? É importante a gente lembrar, inclusive, que o prefeito foi para Israel no ano passado, dizendo que ele tinha sido financiado, no final das contas, saiu dos cofres públicos de Belo Horizonte, e ele, esse ano, deu um migué dizendo que ele ia fazer um curso para educação municipal e ia para os Estados Unidos no período da Copa, né? Coincidência ou não, o prefeito praticamente foi em todas as Copas. Só teve uma que ele estava a trabalho cobrindo do Brasil, todas as outras ele esteve lá. Então, tudo isso é muito grave e indica que o prefeito tem outros objetivos, que não é, de fato, de atender a classe trabalhadora e os cidadãos belo-horizontinos que mais precisam. Firmínia? E lembrando, Carol, que ele queria ir esse ano, né? Mas uma pressão popular, né? Provavelmente também a nossa greve, né, dos trabalhadores em educação, fez ele dar uma recuada e mudar de ideia, né? Inclusive ir para as redes sociais falando que ele não iria para a Copa esse ano. Mas também o prefeito, gente, para além de querer ir para a Copa e não ir, né? E ter ido para Israel, inclusive, não só foi para Israel, mas o prefeito, na segunda-feira, junto com a Federação Israelita de Minas Gerais, né, promoveu um evento e junto com tanto, né, com a Academia Estadual de Segurança Pública e também a Secretaria de Justiça e Segurança de Minas Gerais, ali na Federação Israelita, em que teve a presença de um major israelense, né, o Rafael, que ele apresentou para um público, né, formado aí basicamente por policiais e também pessoas, né, trabalhadores da segurança pública, uma palestra, né, sobre uma suposta guerra de narrativas a respeito do genocídio palestino, promovida aí pela entidade sionista do Estado de Israel. E nessa exposição aí, o major, ele buscou convencer os ouvintes, né, da inocência de Israel em relação ao genocídio produzido aí no território da Palestina histórica. Então, o prefeito de Belo Horizonte, né, mais uma vez, ele se mostra do lado, né, daqueles que promovem genocídio. Teoricamente, também ele foi para Israel, né, no ano passado, para buscar informações, né, sobre segurança pública, e não bastasse isso, também, né, trouxe um major israelense aqui para Belo Horizonte. Nós nos despedimos, Carol? Sim, eu acho importante, né, gente, a gente agradecer a presença do André, dizer que ainda fica, né, André, o convite para a gente falar com mais calma sobre Previdência num outro programa, porque também é uma temática importante da gente dizer que também fala da saúde dos cofres públicos de Belo Horizonte e como as escolhas dos governos também é sempre de punir o cidadão e o servidor público.
queremos agradecer, né, todo mundo que nos ouviu até aqui, né, fica gravado também, podem acompanhar pelo Instagram Voz da Rede, também pelo Instagram do Sindirrede, também da Rádio Favela. E na quarta-feira que vem nós estamos aqui de volta, talvez eu não, né? Mas a Carol com certeza estará, né, de volta para mais um programa Voz da Rede, e agradecer a todos e a todas que nos ouviram. É isso, gente. Obrigada. André, uma palavra final? Carol, Firmínia, só agradecer mais uma vez a oportunidade. Sim, Carol, temos outros temas tão importantes, né, para a gente debater, mas conte aí com o Sinfisco, porque nós temos que unir nós, servidores públicos municipais, a gente está sempre junto aí para a gente sempre conquistar aí, defender os nossos direitos. Fico aí à disposição sempre, muito obrigado. E até a nossa Assembleia, 14 horas, na Praça da Estação. Intervalo cultural. E se prepare porque o FAN, Festival de Arte Negra, está completando 30 anos com mais de 40 atrações gratuitas em vários espaços da cidade. Entre amanhã e 11 de junho, entre amanhã 11 de junho e domingo, dia 14, acontece o FAN Espiralar, uma série de apresentações musicais gratuitas. Na abertura, quinta-feira, dentro do Parque Municipal de BH, você pode ver o show da Paula Lima, no palco Sesc Paládio. Na sexta-feira, dia 12, tem Nath Rodrigues, homenageando Luiz Melodia, e depois Augusta Barna, com o show Na Miúda. No domingo, o Gran Finale. A banda Nação Zumbi encerra o evento. Todos esses shows serão gratuitos e no Parque Municipal. A programação completa, com os horários e locais das atrações, está no Instagram do festival, que é o @Festival Arte Negra. Boa diversão! E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Sindirrede no SoundCloud, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music e também no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede, ou no WhatsApp 31986219412, repetindo 31986219412. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.